Sejam bem-vindos! Boa noite, amores! Sejam bem-vindos oficialmente agora a mais uma live devocional com Esté Moia. Essas lives que têm como principal objetivo te inspirar a ter um tempo de qualidade com Jesus. Essa live tem como principal objetivo resgatar a fé no seu coração. E não sei, né? Eu tava aqui conversando com alguns e já tô vendo que alguns aí estão afastados da igreja, estão afastados não só da igreja, mas estão afastados de Jesus. Então, caso seja este, né, o seu motivo de estar aqui me ouvindo, você fala, ai, eu não quero, né, mais saber de igreja e tal, mas eu tô gostando de ouvir essa menina aí falar de Jesus. Saiba que hoje pode ser uma oportunidade para você se renovar a fé dentro de você, renovar o seu coração e renovar as esperanças da sua vida, porque sempre é hora da gente se reaproximar de Jesus, porque Ele nunca deixou de nos amar, Ele continua com os braços abertos, Deus continua nos sustentando, continua abastecendo a nossa vida, continua nos trazendo saúde, continua enchendo os nossos pulmões de ar, renovando os nossos pulmões. Então, assim, Deus, Ele é presente em todo o tempo. Deus não muda, mas nós muitas vezes nos fechamos e deixamos de sentir Deus, deixamos de sentir, de receber, né, essa vida que Ele faz fluir em nós a cada instante. Então, se você está aqui me ouvindo agora, eu te faço o convite para você ficar até o final dessa live, porque nós vamos falar, vou trazer uma reflexão acerca de uma passagem da Bíblia, por isso que aqui é uma live devocional, ou seja, aqui é um momento de nós alimentarmos o nosso espírito. Então, eu sempre trago uma passagem bíblica e com base nessa passagem eu estendo a vocês algumas reflexões minhas particulares. Então, aqui não é uma live para eu ensinar sobre a Bíblia, tá? Não, aqui é uma partilha do meu coração com uma roda, uma mesa, um momento de comunhão para a gente realmente resgatar esse amor de Jesus, para que esse amor possa fluir de nós e através de nós, né? Possa fluir em nós e através de nós. Tá bom, amores? Então, sejam todos bem-vindos. Caso você nunca tenha lido a Bíblia, caso você não tenha ainda uma relação tão próxima com Jesus, também essa live é para você. Quem sabe você me ouvindo as minhas reflexões aqui, quem sabe isso não te motive a você começar essa jornada com Cristo Jesus, essa jornada de descobrir quem Ele é, descobrir esse amor dele. Então, eu desejo e eu peço a Deus nesta hora que Ele atue em nossos corações, que Ele amoleça os nossos corações, que em nome de Jesus nós estejamos receptivos para o agir do Espírito Santo aqui em nosso meio, porque embora que seja uma live no TikTok, eu creio naquela palavra de Jesus que diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ali Ele estará, né? Aí eu estarei. Então, nós estamos aqui, ó, mais de 100 pessoas reunidas para ouvir, para falarmos, para compartilharmos da presença de Jesus. Então, eu creio sim que o Espírito Santo dele está aqui e vamos ver aí nessas reflexões o que vai vir aqui, gente, qual vai ser o fluir do Espírito Santo aqui para nós nessa noite, nessa live, tá bom? Obrigada pela companhia e vamos lá então. O tema da live é o primogênito. O primogênito, ou seja, o primeiro filho. Eu sou primogênita, por exemplo, né? Tenho uma irmãzinha de 6 anos, mas sou a filha mais velha e única filha por parte de pai e a primogênita, né? Da família materna, mas hoje em dia não sou mais filha única, tenho uma irmãzinha, Amanda. E hoje nós vamos falar um pouquinho, eu vou ler para vocês a passagem de Romanos, então a carta de Paulo aos Romanos, Romanos 8. Romanos é assim, gente, nossa, eu sinto que a leitura de Romanos é toda muitíssimo profunda, né? É uma leitura que a gente deveria ter assim com frequência, porque parece que cada vez que a gente lê Romanos, a gente, uau!
Nossa, eu pelo menos fico surpresa, assim, a cada vez que eu leio eu falo, uau, parece que eu nunca tinha lido. Eu tenho novas descobertas. E a Bíblia tem esse poder, né? A palavra de Deus, a Bíblia realmente é um agir do Espírito Santo, é realmente assim, é um livro onde Deus fala conosco, fala nosso espírito. Então tem muitas coisas que a gente não entende a primeiro momento, mas aquilo fica ali dentro de nós e no momento certo aquilo floresce. E a cada vez que a gente lê, como é a palavra de Deus viva, então a cada vez que a gente lê, eu sinto que conforme as coisas que a gente está passando, conforme os nossos sentimentos, os nossos pensamentos do momento, a nossa percepção, a nossa visão sobre aquilo que a gente está lendo é completamente diferente de um tempo anterior. Então é sempre muito empolgante, assim, quando a gente começa, né, a ter realmente essa abertura no coração de ler a Bíblia. Eu sinto que é sempre uma surpresa feliz, sabe, esse momento de leitura, porque sempre vai ter um renovo dentro de nós. E isso vai assim, não sei, vai tratando a gente, vai trazendo esperança e vai gerando mudança, né? Porque eu falo sempre isso, viu? Vou repetir aqui porque vai ficar gravado. Inclusive, ó, lá no YouTube temos outras lives com outros temas. Mas eu falo que não é só ler a Bíblia. Pra mim, no meu entendimento, tá, gente, de Stephanie, não estou falando que esse é que é a verdade absoluta, mas ao meu ver, o mais importante não é somente a quantidade, você lê a Bíblia inteira, né? Você já leu a Bíblia inteira não sei quantas vezes, você passa não sei quantas horas lendo a palavra. O mais importante, ao meu ver, não é isso, mas é você internalizar aquilo que você está lendo e você permitir que essas palavras tomem forma dentro de você e transforme o seu coração. Transforme a sua mente, os seus pensamentos e te traga um caráter cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. Então, ao meu ver, a coisa mais importante não só a gente se abastecer da verdade, a gente resgatar a verdade em nossa mente, em nosso interior, alimentar o espírito, mas também permitir que o Espírito Santo de Deus faça transformações, gere mudanças dentro de nós, porque senão vira algo teórico, vira um protocolo, né? E ler a Bíblia não deve ser assim. Eu creio nisso, pelo menos, né? Que ler a Bíblia deve ser algo prático, deve ser algo transformador. Precisa gerar mudanças práticas na nossa vida. Não pode ser só um texto bonito que eu vi. Não pode ser algo teórico, não pode ser algo distante, mas tem que ser algo vivenciável, né? A gente tem que ficar meditando naquilo que a gente leu e abrir principalmente o nosso coração, né? Se permitir viver aquilo. Eu dou esse sim a Jesus, eu dou este sim para que o Espírito Santo de Deus haja em mim e gere as mudanças necessárias em mim através dessa leitura bíblica. Ok, amores? Ai, pode ter certeza, angélicos, que aqui é muito genuíno mesmo, viu? Tudo que eu compartilho aqui, gente, é isso, né? São reflexões minhas, pessoais, então é genuíno, porque é o que tá dentro de mim, né? A minha compreensão do momento. E tem esse propósito mesmo, de inspirar vocês para que vocês tenham um tempo de vocês com Jesus, né? Que através da minha vida vocês se sintam motivados a este exercício da palavra, tá bom? Da leitura e meditação da palavra. Então vamos lá, ó, Romanos. Lembrando que o tema da live de hoje é o filho primogênito. E aí eu vou ler para vocês Romanos 8, versículo 26 ao versículo 29. Romanos 8, versículo 26 ao versículo 29. Na versão NVT, Nova Versão Transformadora, que é a versão pela Bíblia online. Tá bom, amores? Então vamos lá, ó. Diz o seguinte. Paulo, né, escrevendo aos Romanos.
E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar. Olhem que coisa profunda, gente. Foquem aqui, tá? E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito, o Espírito Santo. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus, aí este é o versículo principal, tá, gente? Eu tô lendo um pouquinho antes para trazer um contexto para vocês, mas o versículo principal da nossa live de hoje, que foi, né, o que gerou mesmo a reflexão que eu vou trazer, que eu vou aqui, né, compartilhar com vocês, é o versículo 29, Romanos 8, versículo 29, que diz: Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, Jesus, né? A fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, amores, eu quero me prender a este último versículo que diz, né? Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos, ou seja, Jesus é o primogênito. Mas ele não é para ser o filho único. Deus não deseja que Jesus seja filho único, mas sim o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. O que isso significa? Que Deus nos chama para uma caminhada, gente, de desconstrução do nosso eu, para gerar em nós um caráter semelhante ao seu filho primogênito. Ou seja, a nossa caminhada aqui, muitos perguntam qual é, eu não sei qual é o meu propósito de vida, qual será que é o meu propósito de vida? Saiba, o propósito da vida, o propósito de vida de qualquer pessoa que esteja aqui neste mundo é este, gente. Se você sente que você está perdido, você não sabe qual é o seu propósito no mundo, por que você nasceu, se você acha que a sua vida não tem importância, que você não tem valor, que a sua gravidez foi um erro, que a sua gravidez não foi planejada, foi um erro, foi um acaso, saiba, isso não é a verdade. Porque Deus te formou no ventre da sua mãe, mesmo antes dos seus pais, né, ficarem sabendo que você estaria ali, já tinha te escolhido. Se ele não tivesse dado o sim, porque é o Criador. Deus não faz nada assim, de cada um de nós, de cada pessoa. Se você quer encontrar, especialmente o versículo 29. Por quê? Deus nos predestinou para nos tornarmos semelhantes à imagem do seu Filho. Ou seja, para nos tornarmos. Vocês entendem que esse tornarmos traduz, reflete, significa, né? Uma caminhada. A gente pode entender desse tornarem como um caminho a ser percorrido. Então, amores, o real propósito de estarmos aqui hoje, estarmos aqui agora, é nos lembrarmos desta verdade. Ele nos escolheu, ele nos predestinou
para nos tornarmos imagem e semelhança do seu Filho primogênito, que é Jesus. Ou seja, vivermos uma vida onde durante a caminhada, durante o processo, a gente possa ir se transformando para que o nosso caráter reflita, seja um reflexo do nosso irmão Jesus, né? Do primogênito, como está escrito aqui, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Jesus foi o primeiro, mas não é para ser o único. Ele fez tudo o que ele fez para que a gente soubesse que existe um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, nós precisamos passar por ele, nós precisamos entender dele. E como a gente vai entender de algo que para nós é estranho? Não tem como. Para que a gente se torne parecido com ele, a gente precisa buscar a ele, a gente precisa se aprofundar nele, a gente precisa querer conhecer a ele. É um processo longo, é um processo diário, mas nós precisamos ter essa consciência, amores, de que este é o nosso propósito. Não existe propósito mais importante, mais urgente do que esse, do que nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao Filho primogênito. Ou seja, eu fiquei pensando nisso, sabe? O quanto nós estamos permitindo que Deus nos molde, que Deus refaça a nossa consciência, a nossa visão, a nossa percepção de eu, a fim de que nos tornemos imagem e semelhança de Jesus. Sim, porque quando nós nos tornarmos iguais a Ele, quando nós nos tornarmos imagem e semelhança dele, só vai existir uma única mentalidade, é como se fosse um só. Aí nos tornamos iguais, seremos um, seremos pai e filho, né? Seremos um único pai e um filho, né? Então ele é o primeiro e é o único. Mas a vontade de Deus é que Jesus, ele não é para Jesus ser aquele que não é para ser colocado nesse lugar de assim, Jesus é inalcançável. Não, gente, não. Pelo contrário, Jesus veio, ele se fez homem, ele se fez humano, justamente para dizer, ei, olhem só, eu sei o que vocês passam, eu tô sentindo na pele, eu faço questão de descer do trono para viver com vocês, para sentir o que vocês sentem, para sofrer muito mais do que vocês sofrem. Eu vou carregar na minha pele, eu vou carregar em mim, eu vou deixar que toda a ira, que toda a dor, que tudo caia sobre mim, para que vocês tenham a certeza de que isso foi lavado, isso foi purificado, para que vocês possam ter uma caminhada diferente, para que vocês possam viver coisas diferentes. Porque, gente, o primogênito é aquele que faz o caminho mais difícil, né? É aquele que desbrava o caminho. Pensem nisso. Pensem nisso, gente. Eu sou filha primogênita. O primogênito, ele passa pelas... Ele abre, literalmente, ele vai abrindo o matagal ali, ele que vai cortando as coisas, ele vai facilitando o caminho para os próximos, entende? Então, Jesus... Olha só, Fê, qual que é a lição 134? Conta aqui, escreve aqui. Que eu sou um com Deus. Uau, caramba, que lindo! Olha aí, ó, não existem acaso, tá vendo? É Jesuscidência mesmo. Sim, amores, quando somos um com Jesus, quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos um com Ele. Nos tornaremos, né, um com Ele, mas Ele habita em nós. Então Ele está em nós.
Então que a gente possa desejar estar com Ele, porque Ele está em nós, Ele está conosco. Mas e nós? Estamos abertos para ser um com Ele? Estamos desejando ser um com Ele para que Ele atue em nós? Ai, o Evelyn, obrigada! Que alegria! Uau, Evelyn chegou chegando aqui. Ai, que alegria! Obrigada, querido, que Deus te abençoe. Obrigada por este apoio tão especial. Gente, vocês não têm noção do quanto é importante para o criador de conteúdo esses presentes aqui dentro do TikTok, esse apoio de vocês com comentários, com compartilhamentos, com toquezinhos. Deem 2 toquezinhos, até esqueci de falar, ó, deem 2 toquezinhos na tela. Estamos com quase 10, não, já estamos com 10 mil corações. Aê! E ó, bora lá, a união faz a força, gente. Então, deem 2 toquezinhos na tela mesmo, deem uns presentes aqui, o que vocês puderem colaborar. A união faz a força e trabalho de formiguinha vai longe. Eu acredito muito nisso, gente. De pouquinho em pouquinho chegamos a lugares que ninguém nem imagina. Então, conto com você. E aí, vocês podem falar, né? Mas como assim, né, Esté? Mas será que é possível isso, né? Será que como que é isso, né? Porque é tão, né? Jesus é perfeito. Como que nós seremos imagem e semelhança dele? E aí aqui, ó, no versículo, por isso que eu quis ler não só o versículo 29, mas eu quis ler desde o versículo 26. Por quê? Romanos 8:26 diz: "E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus." Ou seja, realmente, por nós mesmos, gente, não tem como. Porque a gente não sabe esse caminho. A gente não sabe nem como orar a Deus. Eu nem sei o que precisa ser mudado em mim. Como que eu vou permitir que o Espírito Santo atue em mim, faça as mudanças em mim, mas eu nem sei que mudanças são essas. Eu nem sei o que eu tenho que fazer. Eu nem sei, eu tô achando que eu tô tão bem. Ah, mas eu sou uma filha tão boa pros meus pais. Que história é essa de que eu tenho que me mudar toda, de que eu tenho que ser imagem e semelhança de Jesus, que isso tá longe ainda? Como assim? Que história é essa? Tô achando que eu tô tão bem, tô feliz, tô vivendo bem, tô confortável. Tô cumprindo meu propósito, então? Será? Faz uma oração genuína aí, porque nós não sabemos, precisamos admitir, gente. Eu sempre bato nessa tecla porque nós, seres humanos, somos orgulhosos. Somos muito arrogantes, a gente acha que a gente sabe. Nós caímos frequentemente na independência, na autossuficiência. Achamos que estamos fazendo o bom, que estamos fazendo o certo, que estamos no caminho certo. Mas, na verdade, é a nossa percepção. Estamos focados em nós mesmos e achamos que estamos super dentro da vontade de Deus. Quando a gente vai ver, a gente está vivendo a vida que a gente quer viver. E não a vida que realmente traduz aquilo que Jesus diz. Pai, eis-me aqui. Pai, que seja feita a tua vontade. Estou pronto para fazer a tua vontade. Cumpra em mim o teu querer. Eis-me aqui, Jesus. Faz o que o Senhor quer fazer. Eu quero ir para a direita, mas se o Senhor quiser, se o Senhor me disser que é para ir para a esquerda, eu não vou pensar 2 vezes, eu vou para a esquerda. A gente não vive assim, a gente controla tudo, a gente planeja tudo, a gente quer fazer as coisas do nosso jeitinho, mas tudo certo. Por quê? Jesus já sabe como nós somos, obstinados. Então, ele já sabe, já conhecendo essa nossa natureza, ele nos ensina como orar, que é: esteja com o coração aberto, com o coração sedento pelo agir de Deus, pela presença de Deus, porque daí a gente não precisa saber exatamente o que fazer, porque a gente vai estar enganado. Se a gente achar que a gente está orando bem, sabe, você não está orando bem, não estamos. Mas, quando admitimos, eu não sei, Pai, eu não sei, eu não tenho nem o que falar, Senhor. Eu não tenho o que falar agora. Saiba que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ou seja, se você tem
se você tem esse desejo realmente genuíno no seu coração de permitir, né, que as mudanças dentro de você aconteçam para que você seja transformado pela palavra, para que o teu caráter cada vez mais possa ser transformado, refinado, para que você traduza, para que você possa ser um reflexo mais e mais imagem e semelhança de Jesus, porque esse é o nosso principal propósito, deveria ser nosso principal objetivo nessa vida. Se você quer viver uma vida com sentido, com significado, busque a Deus e busque ser transformado por Ele para que a sua vida seja um reflexo da obra dele, que é exatamente isso, ser imagem e semelhança do nosso Criador, ou do Filho primogênito. Então, se você tem esse desejo sincero no seu coração, saiba que o Espírito Santo está intercedendo por nós. A gente não precisa estar falando nada, mas Ele está atuando, Ele está, né, agindo, Ele está, sabe, Ele está, esse desejo genuíno no nosso coração está se elevando aos céus e chegando ao coração de Deus, chegando ao nosso Criador, chegando ao Pai. E o Pai, versículo 27, e o Pai que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito. Ou seja, qual é a sua intenção? Se você tem essa intenção, se a oração do seu coração, se você fala, Senhor, eu não sei o que falar, mas eu desejo que a minha vida seja uma vida entregue a Ti, Senhor. Eu desejo que os meus planos sejam o Teu querer, reflita o Teu querer. Que os meus caminhos não sejam os meus próprios caminhos, mas sejam os caminhos que o Senhor traçou para mim. Uma vez que a gente fala assim, Senhor, isso tá difícil para mim, mas me fortalece. Alinha a minha mente, alinha o meu coração aos Teus, Pai. Tá difícil, eu não tô aceitando, eu não tô querendo, mas eis-me aqui, Senhor. Eu quero me alegrar em Ti. Uma vez que a gente tem essa disponibilidade no nosso coração, uma vez que a gente tem essa sinceridade, não precisamos nos preocupar, porque o Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós nesta hora e levando essa intenção do nosso coração ao Pai. E o Pai conhece o nosso coração, Ele sabe a intenção do nosso coração, e é isso que faz com que Ele atue. Isso que gera realmente essas transformações em nós. Esse é o agir dele. Porque ele vê isso, gente. Ele vê a intenção do nosso coração nesses momentos de comunhão com ele. Então, e o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós. O povo santo, segundo a vontade de Deus. É da vontade de Deus, gente, que nós nos tornemos imagem e semelhança dele. É da vontade dele. Então Deus não pode negar a Ele mesmo. Não tem como essa oração, esse desejo sincero do nosso coração não ser atendido. Porque é da vontade de Deus que nós sejamos transformados e renovados pelo agir, pelo poder dele, para que nós possamos expressar a glória dele, para que nós possamos expressar cada vez mais de forma límpida e a imagem e semelhança do nosso Criador e do Filho primogênito, que é Jesus. Eu estou lendo, gente, o Romanos 8, comecei do 26, agora tô indo, né, por versículo. Então, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, a gente pode confiar, gente, que quando a gente tá, né, com esse coração, com a cabeça, com essa disponibilidade, quando nós estamos, né, com foco em Cristo Jesus, quando nós estamos realmente determinados a viver segundo a vontade de Deus, a gente pode confiar que Ele vai nos ajudar em qualquer situação, em todas as coisas. Ele estará conosco, estará nos ajudando, estará nos trazendo
alívio, estará trazendo revelação, estará trazendo estratégia, ele estará atuando em nós, em todas as coisas. E aí agora eu finalizo com o versículo 29, então, mais uma vez. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos. Então, amores, Deus está conosco durante essa trajetória. Enquanto nos tornamos, pensem que a nossa vida aqui, tem este propósito, nos tornarmos semelhantes. Nossa, vocês estão ouvindo a Amanda? A Amanda, acho que aconteceu alguma coisa com ela, que ela tá chorando, tô ouvindo aqui. O propósito, amores, é justamente essa peregrinação. E aí, amores, precisamos ter essa segurança, essa confiança de que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Durante essa peregrinação para nos tornarmos imagem e semelhança do seu Filho primogênito, né, de Jesus, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos, durante essa caminhada, Deus está conosco, porque ele é o maior interessado que nós nos tornemos imagem e semelhança do seu Filho primogênito. Porque aí nós estaremos, gente, trazendo Deus, estaremos trazendo ao mundo a lembrança, presença, o poder, a glória de Deus, do Criador. Estaremos tendo a oportunidade de lembrar as pessoas de que elas têm sim um propósito nessa vida, de que a vida delas não foi ao acaso, não foi um acidente. Por mais que ela acredite nisso, por mais que os pais biológicos falem isso. Ai, que bom, Fran, que bom ver você aqui. Já tive sim através de sonho, mas eu não confio muito, assim, eu não tenho muito discernimento de sonho, mas eu já tive sim algumas, já foi até uma coisa até meio comum, assim, pra mim, essa questão do sonho. Tipo, de eu sonhar alguma coisa e depois ter a ver, sabe, com coisas que aconteceram. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque sonho, eu sou bem pé atrás com essa questão de sonho, gente. Já aconteceu, mas eu nunca coloco muito meu voto de confiança nisso. Mas enfim, amores, então eu finalizo a live trazendo para vocês essa reflexão que eu fiquei assim realmente meditando nela, né, sobre essa peregrinação mesmo, que Deus está conosco, é o desejo de Deus que nós nos tornemos a imagem e semelhança do seu Filho primogênito. Então creia que Ele está com você, basta um coração disponível e o Espírito Santo de Deus estará atuando, intercedendo por você, para que Deus haja, você dando o seu sim, porque Deus já está, Deus age em todo o tempo, né? Mas essa sinceridade, gente, essa transparência do nosso coração é o que nos eleva para que a gente se sintonize ao nosso Pai. E aí sim, isso vai gerando uma nova percepção, isso vai gerando novas emoções, isso vai gerando um novo eu. E o caminho é esse. Nós nos abrirmos para que essa transformação aconteça, para que o nosso caráter seja cada vez mais transformado em Cristo Jesus, para que a gente possa mais e mais refletir Ele, todos os atributos dele, amar aos outros como a nós mesmos, mas não um amor egoísta, não um amor egocêntrico, mas é esse amor que é um amor que não tem o outro e eu, é uma coisa só, porque nós sabemos que a nossa função, Jesus, ele não veio, vocês imaginem, gente, Jesus, ele veio para servir, ele não queria ser servido, ele veio para servir. Então, quando a gente reconhece o que é o verdadeiro amor, nós entramos nessa postura de servir, de serviço. Nós vemos, né, quantos filhos estão só vivendo como criaturas, mas elas podem se descobrir filhas e filhos amados de Deus. E essa é a nossa função. Então, quanto mais a gente se apropria desse lugar de filho,
de Deus, filho amado de Deus. Quanto mais a gente desperta para esta consciência de que a vida aqui tem como principal propósito essa peregrinação para que o nosso caráter, para que a nossa mente seja transformada, para que tanto a nossa mente como o nosso caráter sejam transformados por Cristo Jesus, sejam transformados em Cristo Jesus, né, pelo Espírito Santo, pelo agir dele, para que a gente possa ser imagem e semelhança do nosso Pai. Quanto mais a gente tem essa consciência, mais a gente consegue também naturalmente exalar isso, ensinar isso. E isso traz paz ao nosso coração, isso traz leveza para a nossa vida, isso traz sentido para os nossos dias, amores. Essa leitura de Romanos 8, especialmente do versículo 26 ao 29, Romanos assim, eu falo que é muito profundo, mas eu fiquei pensando muito sobre isso nesse dia de hoje, gente, esse caminho, né? Quando eu li Romanos 8, especialmente o versículo 29, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Não é fácil isso. Claro que não, Marcos, mas também não é tão difícil. Não coloque um peso além, tá? Porque Jesus já levou todo o peso. O jugo dele é suave, lembre-se disso. Se tá pesado demais, gente, bora dar um passo para trás, colocar isso em oração. Será que você não tá numa mentalidade de sacrifício, né, de dificuldade? Você tá colocando peso além da conta, porque Jesus levou todos os pesos, gente. Tudo bem que a gente tem que pegar a nossa cruz e seguir com a nossa cruz, mas isso não significa esse pesar, esse sofrimento, porque Jesus ele veio para trazer restauração, ele veio para trazer renovação, ele veio para trazer um fluir de águas vivas, ele veio para trazer alegria aos nossos corações, alegria ao nosso espírito. Então, se tá difícil demais, se tá pesado demais, a gente tem que dar um passo para trás e orar, colocar isso em oração, para que o Espírito Santo fale por nós, interceda por nós. Mas eu queria deixar essa reflexão mesmo sobre a gente se permitir viver uma vida tendo em mente esta peregrinação, que é exatamente essa frase. Deus nos predestinou para nos tornarmos, então é um caminho, semelhantes à imagem de Jesus. É um caminho, só que nesse caminho Deus está conosco. Então não é, gente, não fiquem focados só no destino final, mas se lembrem da caminhada, a importância da caminhada, porque é na caminhada que nós vamos sendo renovados, é na caminhada que nós vamos sendo transformados, é na caminhada onde está o encanto da coisa. Como é belo quando a gente consegue realmente contemplar o caminhar, as paisagens durante o caminho. Não é só a alegria de quando a gente chega lá, mas é você conseguir, por intermédio do Espírito Santo e com esta ajuda, com esta mão presente de Deus, nosso Pai, reconhecer a beleza do caminho. Porque pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem. Ele nos predestinou para nos tornarmos semelhantes à imagem do seu Filho. É Ele quem faz isso. Basta que a gente dê o nosso sim, basta que a gente esteja com o coração disponível, basta que a gente queira isso de coração, porque aí Ele estará conosco. E Jesus está segurando a nossa mão em todo o tempo, para que mais e mais a gente possa saborear dessa presença dEle, desse caráter incorruptível dEle, que uma hora será assim, que a gente vai reconhecer pelo nosso eu. Uma hora nós seremos iguais a Ele, seremos 100%. Eu creio nisso, a gente tem que crer. Se você crê em Jesus, você tem que crer nisso. Mas não deixe de admirar, contemplar a beleza do caminho, do processo,
queira viver este processo em Cristo Jesus, para que mais e mais a gente possa realmente conhecer a Ele, viver nele e resplandecer a glória, a beleza, a santidade dele. E assim lembrar outras pessoas que vivem perdidas de que há um caminho onde elas podem se encontrar, um caminho onde elas podem reconhecer a beleza da vida, uma vida com propósito, a beleza de uma vida que tem um destino final, mas que tem também muita beleza no caminho, muito amor, muita graça nesse caminho. Porque acima de tudo, há um Pai que nos espera com braços abertos, com um banquete preparado para cada um de nós que aceitamos fazer este caminho com Jesus, o Filho primogênito, que, como está escrito aqui em Romanos 8, 29, para que ele a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Que a gente, nesta noite, renove este sim no nosso coração. Eu quero ser esse irmão, Jesus é o primeiro, mas eu quero estar entre esses irmãos. Eu quero estar nessa mesa, com Jesus sendo o primeiro, o primogênito, mas quero me reconhecer como irmã, nesta mesa de comunhão com o nosso Pai, que está no céu, que está aqui agora, atuando, nos sustentando, nos fazendo existir, nos fazendo respirar, cuidando e zelando por cada um de nós. Amém, amores? Que assim seja e assim é, que a gente possa viver dias mais significativos na presença do Espírito Santo de Deus, de mãos dadas com Jesus. Uma boa noite a cada um de vocês, que Deus abençoe, que Deus continue abençoando vocês, sustentando a vida de vocês e que Jesus possa ser conhecido por nós cada vez com mais intensidade e profundidade. Um beijo, amores, bom descanso e até logo. Obrigada, viu? Obrigada pela companhia, obrigada pela receptividade do coração de cada um que ficou até agora aqui. Amanhã,